pessoal, tudo bem? O assunto de hoje é o regime da separação de bens. Bom, na semana passada eu fiz um vídeo falando tudo sobre o regime da comunhão parcial de bens, que eu vou deixar um card aqui em cima passando se vocês quiserem assistir. Bom, a primeira coisa importante da gente falar sobre o regime da separação de bens é que existem dois tipos de regime da separação de bens. Existe o regime convencional, que eu vou falar hoje, e o regime obrigatório, que é aquele que é imposto pela lei. Então, o regime convencional, como o próprio nome já diz, é aquele que é convencionado pelas partes. As partes decidem, por livre e espontânea vontade, que querem que seja aplicado o regime da separação total de bens durante o casamento. É importante a gente lembrar que antes do casamento será necessário que as partes realizem um pacto antinupcial, porque como no Brasil, o regime legal é o regime da comunhão parcial de bens, se as partes silenciarem, esse será o regime aplicado. Agora, se elas quiserem um regime diverso deste, deverão fazer um pacto antinupcial onde irão estabelecer tudo sobre o regime de bens. Lembrando que elas podem escolher um regime híbrido, em que irão aplicar alguma coisa de um regime mesclado com outro. Mas nesse caso, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o regime da separação total de bens, onde não existe qualquer comunicabilidade entre os bens do casal. Bom, esse regime ele está estipulado nos artigos 1687 e 1688 do Código Civil, que estabelece que os patrimônios dos cônjuges não se comunicarão durante o casamento. Mas o 1688 ele prevê que é de responsabilidade de ambos os cônjuges o pagamento das dívidas oriundas do casal ou da família, na proporção de seus rendimentos ou conforme estipulado em pacto antinupcial. Então, as dívidas contraídas em proveito da família ou do casal serão de responsabilidade de ambos os cônjuges. Aqui a gente tem a primeira exceção do regime, que é que se, por exemplo, um credor quiser cobrar um dos cônjuges por uma dívida do casal ou da família, ele vai poder cobrar dos dois. Então, essa é a primeira exceção do regime. Já existem julgados no sentido de que, num eventual divórcio, se um dos cônjuges conseguir provar que houve um esforço comum para a aquisição dos bens durante o casamento, vai ser devida uma indenização a esse cônjuge. Por exemplo, o que ocorre muito é que as mulheres ficam em casa cuidando dos filhos e não trabalham. No momento da separação, aplicando-se o regime da separação total de bens, a mulher ficaria sem nada. Mas agora, se ela provar que houve um esforço comum para a aquisição daqueles bens, ela vai ter direito a uma indenização. Lembrando aqui que não vai ser o direito à meação dos bens, mas sim a uma indenização. Sempre comprovado no caso concreto, em que o julgador vai analisar, caso a caso, se é cabível tal indenização ou não. Lembrando também que em caso de divórcio, esse regime não impede o pagamento de alimentos de um cônjuge ao outro. Então, se ficar provado a necessidade e a possibilidade de pagamento, um dos cônjuges vai ter direito ao recebimento dos alimentos. Esse regime não é um regime que traz grandes questionamentos, porque a própria lei já especifica como vai se dar a administração e a divisão dos bens. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like aqui embaixo para me ajudar. Se inscreve no canal, porque eu tô sempre postando vídeos, tá? E se quiserem, podem deixar um comentário ou me seguir lá no Instagram, tá bom? Um abraço e tchau!